Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 16 de agosto. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos de 16 a 22. Se tu queres ser perfeito. Frequentemente essa palavra volta e bate à porta do nosso coração. Ela é simples e clara. Se quiseres ser perfeito, vende tudo, dá aos pobres, vem e segue-me. A perfeição consiste em fazer um tesouro no céu e não na terra, e em seguir Jesus de perto. Esse jovem não quis, e isso lhe acarretou uma enorme tristeza, uma tristeza sem fim, porque não tem como dizer não para Deus e contemporaneamente ser feliz. Precisamos refletir bem, porque cada nossa escolha tem suas consequências. A alegria pertence somente a quem segue a Deus, sem voltar atrás. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Alguém se aproximou de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas estas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, a leitura de hoje nos leva a refletir com profundidade sobre a resposta que estamos dando a Jesus. Tanto o sim como o não têm suas consequências. Não podemos pensar que seja de graça, que fique de graça a nossa rejeição ao convite de Deus. Imagine um pouco, um oásis com uma fonte de água fresca, uma natureza vicejante ao redor, fruta de todo tipo, e ao redor do oásis o deserto mais árido e escaldante que você possa imaginar. Pois bem, Deus te convida a entrar em seu oásis, a ficar com ele, e você rejeita, prefere o deserto. Depois de uma escolha assim, você não pode se queixar com Deus e exigir que o deserto seja igual ao oásis de Jesus. Você rejeitou o convite de Jesus, agora aceite as consequências do deserto. Também se lembre que é sempre possível voltar atrás, voltar ao oásis com Jesus. A nossa vida é assim. Quanto mais você aceita seguir Jesus, tanto mais uma alegria profunda invade a tua vida, apesar de todas as cruzes e perseguições. Feliz de quem entende isso. Se tu queres entrar na vida, fala Jesus a este jovem rico: se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. Ou seja, quem não observa os mandamentos não encontra a vida, mas a morte. Como sempre falamos, os mandamentos são o cofre da liberdade, da intimidade com Deus.
quem não observa os mandamentos mata a si mesmo e aos outros. Não cometer adultério, não roubar, não levantar falso testemunho, não matar, honrar teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. Esse último é um mandamento extraordinário, que não faz parte dos 10 clássicos mandamentos, mas sintetiza todos os outros. Observe bem que nesta resposta Jesus não fala dos primeiros 3 mandamentos relacionados a Deus. Não terás outros deuses fora de mim, não falar o nome de Deus em vão, santifica o domingo e os dias de festa. Mas somente Jesus fala dos mandamentos relacionados aos irmãos: não matar, não cometer adultério, não falar falso testemunho, não cobiçar. Essa insistência sobre o amor aos irmãos se torna aguda quando Jesus diz: se quiseres ser perfeito, não somente se quiseres entrar na vida, mas se quiseres ser perfeito, vai, vende tudo, dá aos pobres o dinheiro, vem e segue-me. Quem poderia pensar que esta frase fosse a perfeição da vida espiritual? Quem poderia pensar que fosse o máximo da ascese? Seguir Jesus na santa pobreza, na máxima pobreza, sem nada. Esse é o cume da vida cristã. Essa é a vocação específica que Jesus deu para a Missão Belém e nunca agradeceremos o bastante por isso. É necessário que cada um de nós reflita e pense: como eu posso colocar em prática esse despojamento real e não somente afetivo do que eu tenho? Jesus não falou desapega-te, mas vai e vende. O que significa isso na minha vida? Eu quero buscar a perfeição? Muitas vezes falamos que se pode começar com o mínimo que o Antigo Testamento praticava, o dízimo, ou seja, começar a dar a Deus e aos irmãos a 10ª parte do meu ganho, do meu dinheiro. Não se trata de dar R$1 de esmola, mas a 10ª parte do que eu ganho. Isso já é muita coisa para quem mal consegue chegar ao fim do mês. Mas esse costume já existia desde o tempo antigo e é um costume de amor e de partilha. Portanto, se eu amo ao meu próximo como a mim mesmo, da mesma forma que eu me amo, então é lógico que eu partilho com ele tudo o que eu tenho. Se ele é igual a eu, então ele tem direito que eu o ajude como me ajudo a mim mesmo. Por exemplo, posso fazer um apadrinhamento do Haiti para partilhar com essas crianças que comem biscoitos de barro, porque tem dias que não tem nada para comer. Posso partilhar um pouco do que eu tenho. Mas também posso levar um agasalho para um vozinho acolhido nas nossas casas, posso ajudar um pobre que precisa. Claro que precisa ajudar com inteligência e não dar dinheiro a um drogado, que bem sabemos o que vai fazer, mas fazer algo de bom e resolutivo para ele, isso sim. A história da Missão Belém, que nada tinha quando começou e nada tem agora, mas vive dia após dia com a providência que chega, é uma prova clara do que Deus é capaz de fazer com a santa pobreza, que nos chama a abraçar. Vamos agora, irmãos, ler novamente o trecho que hoje Deus nos doa, perguntando para Ele qual é a vontade de Deus na nossa vida. Alguém se aproximou de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério,
não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas estas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Vamos agora dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais tocam o nosso coração e nos convidam a uma conversão. Nesse momento estamos preparados para escolher o propósito que nos acompanhe e guie nesse dia. Vamos agora dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocaremos em prática o quanto nos propomos. Seguir Jesus na santa pobreza. Se quiseres ser perfeito, paz e alegria a todos.
caminhar, tenho que escutar e calar meus sentimentos, renovar meu sim e deixar cair tantos planos e conceitos que eu fui criando aqui dentro do coração. Sem pensar eu quis de volta a minha vida em minhas mãos. Não posso mais viver pra mim. Para caminhar tenho que escutar e calar meus sentimentos, renovar meu sim e deixar cair tantos planos e conceitos que eu fui criando aqui dentro do coração. Sem pensar eu quis de volta a minha vida em minhas mãos. Não posso mais viver pra mim. A minha vocação é me doar e por amor darei o meu melhor, pois o Senhor que um dia me chamou quer que eu seja luz para as nações. Não mereci chegar onde estou, mas se cheguei aqui eu quero então fazer valer a pena toda a dor, levando esperança a esse povo sofredor. A minha vocação é me doar e por amor darei o meu melhor, pois o Senhor que um dia me chamou quer que eu seja luz para as nações. Não mereci chegar onde estou, mas se cheguei aqui eu quero então fazer valer a pena toda a dor, levando esperança